Entendendo a Bíblia em boa companhia, tendo Jesus como professor. Que maravilha podermos caminhar em passos seguros, tendo um mestre como nosso guia nesta vida para uma vida muito melhor. Nós vemos que Jesus era conhecido como mestre, como Rabi, Rabone, querido professorzinho. Assim, Jesus também transmitia os conhecimentos da redenção do homem, por isso o tema da nossa lição da Escola Sabatina, Educação e Redenção. É o tema que nos leva mais próximos de Jesus pelas palavras do próprio Mestre, pela sua maravilhosa palavra de ensino e de revelação do Pai. Temos na lição Jesus como professor, os títulos de Jesus: Filho do Homem, Salvador, Redentor, Senhor, Cordeiro de Deus, Messias, Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele é a salvação do mundo, a redenção do homem, é o nosso guia de ensino. Foi ele quem disse: não cuideis que vim derrubar os mandamentos, abrogar os mandamentos do meu Pai. Eu vim para mostrar como é que se faz, como é que se cumpre. E João disse a respeito dele, lá em João capítulo 1, no verso 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. E estava com Deus no princípio. Percebe? Um professor é muito mais do que um ser inanimado. É muito mais do que uma imagem, do que uma escultura, do que um ser que está ali sem nenhuma ação. Jesus era a ação, é o verbo. Ele fala e tudo se faz. No princípio criou Deus todas as coisas. Falou e tudo se fez. Então ele exemplificou fazendo o homem, ele exemplificou como o homem deve fazer para manter a sua imagem e a sua semelhança. Ainda que o pecado tenha vindo, ele nos ensina como sermos resgatados. Ele resgatou e nos mostra que somente pela sua graça nós podemos ser salvos. Jesus era reconhecido como mestre mesmo pelos mestres de Israel, pelos doutores na lei. Jesus foi um mestre por excelência desde o seu nascimento, desde antes do seu nascimento, já os profetas ensinavam sobre ele como mestre. As profecias de Isaías nos remetem a isso. Nós vamos ler daqui a pouco Isaías capítulo 11 e vou ler antecipadamente o verso 9. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas que cobrem o mar. Isaías estava profetizando sobre o nascimento de Jesus e que a sua mensagem cobriria o mundo. Eternamente nós estaremos repletos das verdades pregadas pelo nosso Pai, pelo nosso Mestre Jesus. Mas João continua descrevendo a atitude do mestre de Israel junto a Jesus. Está lá em João capítulo 3, versos 1 e seguintes. Havia um fariseu chamado Nicodemos. Já estudamos que os fariseus eram pessoas que surgiram aproximadamente 200 anos antes de Cristo e que tinham primor pela guarda dos mandamentos. Mas não apenas em guardar os mandamentos, em pôr regras pesadas em cima dos mandamentos, em aprimorar os mandamentos do jeito errado que Jesus não fez. Eles colocavam regras de homens e tiravam assim proveito, porque eles diziam: eu cumpro os mandamentos, mas era só uma casca, era só por fora, porque Jesus disse que eles não conseguiam carregar sequer um pouco daquele peso que eles punham sobre os ombros dos outros. Aos outros eles impunham regras pesadas sobre mandamentos. Não pode caminhar no sábado, sendo que Jesus colhia o trigo para comida na hora do sábado. Jesus ensinou que não era permitido o trabalho egoísta, o trabalho para si, mas que atender às necessidades dos próximos, como tirar um animal do poço, é um sinal de que nós estamos em comunhão com Deus. Tudo aquilo que Deus se agrada, tudo aquilo que Deus está fazendo conosco no sábado, é lícito fazer no sábado. Por isso ele disse: é lícito fazer bem no sábado. Jesus ensinou, então, tanto a guarda dos preceitos de Deus, como até uma vida aqui na terra. Veja o que ele ensinou para Nicodemos, tido como mestre dos fariseus. Portanto, era um doutor na lei, não era qualquer um, era reconhecido pelo povo como mestre.
E havia fariseus chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite. Ele não veio a Jesus durante o dia, diante das testemunhas. Ele veio na calada da noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. O que chamou a atenção não foi a palavra que Jesus pregava, mas os milagres. Sim, Jesus não apenas falava, ele praticava o que fazia. E Deus o abençoava, multiplicando as suas palavras em milagres. As pessoas reconheciam nele poder de Deus. Então, aquele fariseu que, ainda que quisesse contestar a atitude messiânica de Jesus, ele estava colocando Jesus como o grande Messias. A resposta de Jesus, vamos ver se ele aceita o título de mestre. Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ô Nicodemos, nasce de novo, homem, deixa esse homem velho e surge do homem da fé. Você está diante de Jesus, você está diante da salvação. Você precisa agora abrir os seus olhos e ver quem está diante de ti. O mestre que faz milagres é também o mestre que faz novas criaturas. É aquele que faz a transformação do meu coração, aquele que transforma esse pecador na imagem e semelhança de Deus. Cada dia, cada hora, cada momento, nós estamos na presença do Pai. Através de Jesus, ele nos aproximou, porque se o pecado fez separação entre Deus e o homem, Jesus faz a aproximação nossa de Deus. Estamos comungando com Deus pelos ensinos de Jesus, que nos mostra como andarmos em justiça nesse mundo e como nos prepararmos para viver num mundo de justiça nos palácios celestiais. Depois lembremos que vamos viver aqui nessa terra reformada e nós seremos a nossa companhia e teremos na nossa companhia Jesus, Deus, Espírito Santo. As hostes celestes se instalarão aqui nesse planeta como centro do universo. E o universo todo está contemplando a minha vida e a tua, se nós estamos dando real testemunho de Jesus aqui. Depois, eles virão adorar a Deus conosco aqui no planeta Terra, num planeta reformado e restaurado. Em resposta, então, Jesus diz a verdade, porque Jesus é o Pai da verdade. Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Enquanto Satanás perverte a verdade, certamente não morrerás. Jesus diz: você não morrerá, porque eu morri no seu lugar. Essa mensagem me deixa assim consternado, completamente envolvido com esse mestre, porque enquanto Satanás mentiu e com a mentira trouxe a ilusão de sermos semelhantes a Deus e de que nós não morreríamos, Deus havia avisado que morreríamos se provássemos do fruto e que então ele se afasta, nós nos afastamos de Deus, nos tornamos a imagem do mal. E agora temos a promessa da vida eterna através dos ensinos de Jesus, da promessa de Jesus, da vida de Jesus, da morte de Jesus que deu para nós a vida eterna. É por isso que Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 5, deu aquele louvor, e eu vou ler do verso 1 para que a gente possa ter um pleno conhecimento. Entendimento também. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos. Peraí, ele vai continuar a lista. Mas você conhece pessoas assim na sua volta? Nós estamos vendo líderes religiosos blasfemando de Deus, ensinando heresias contra a palavra de Deus. Você está vendo a atitude dos seus semelhantes? Não são meus semelhantes, não, porque eu sou semelhante a Jesus, eu sigo os passos e os ensinos de Jesus. Nós somos chamados a ser filhos de Deus, mas as criaturas de Deus fazem as obras da terra. E Jesus disse: vós sois filhos do diabo. E não foi para mim que ele disse, não foi para você. Ele nos tirou do reinado de Satanás, nós não somos mais filhos do diabo, porque Satanás roubou as ovelhas do aprisco do Senhor. Eu andava nos caminhos das trevas, andava no caminho sem luz, mas Jesus veio e transformou a minha vida em vida e abundância, porque quem vai a Jesus nunca mais terá sede. Dos seus ensinos verte sabedoria para esta vida e para toda a eternidade. Traidores, inimigos do bem, sem domínio próprio, irreconciliáveis, sem amor pela família,
desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, pois nós estamos amando o bem porque aprendemos com Jesus. Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que os amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afastem-se destes. Nós devemos nos afastar das pessoas que estão irreconciliáveis com Deus, porque sua mente já está completamente deturpada e pervertida. Mas nós estamos no mundo como sal da terra e como luz do mundo. Como que nós vamos nos afastar destas pessoas, se é justamente para elas que nós estamos aqui na terra? Se foi para elas que Jesus veio e é por causa delas que nós estamos aqui, para cumprir a última parte da promessa de que Jesus voltaria, o último sinal, e de pregar este evangelho a todo mundo. Se nós devemos pregar o evangelho a todo mundo, como é que vamos nos afastar destes irreconciliáveis? Temos uma grande missão, levar a mensagem ao mundo, mas não precisamos viver como o mundo. Jesus disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então nós temos na mensagem de salvação de Deus uma mensagem importante, onde nós temos, aqui chegou uma visitinha, sou obrigado a colocar, porque senão ele derruba toda a aparelhagem aqui, é um bichinho muito querido, mas está ativo, né? Então nós temos que ter essa conciliação com Deus e com os homens, mas sem viver no mundo escuro do pecado, porque nós somos luz e não trevas. Nós não cegamos as pessoas do entendimento de Jesus. Pelo contrário, nós levamos as pessoas à luz que Deus tem. Não vamos viver as obras do mundo, por isso nós nos afastamos das companhias de quem está indo no caminho mau. Jesus nunca foi visto indo nos cantinhos para tramar com os sacerdotes, com os fariseus ou com os pecadores. Mas ele foi visto falando com a prostituta na beira do poço, ele foi visto tocando nos leprosos, ele foi visto nos ensinando a viver num mundo de trevas como luz. Esta mensagem, ela é poderosa para nos fazer lembrar da missão que nós temos. Foi como Jesus nos ensinou a fazer seguidores dele, porque quando ele vier, ele vai fazer novas todas as coisas, esse planeta será restaurado e nós seremos a imagem e semelhança de Deus, inclusive pessoas que nós nunca pensamos que estariam lá do lado de Jesus, vão estar lá louvando a Deus bem juntinho a nós, porque teremos surpresas, pessoas com aparência de bem não vão estar lá. E nós vamos pensar, puxa, mas aquela pessoa não está aqui? E pessoas que nós julgávamos terrivelmente más, como o ladrão na cruz, no último momento da sua vida, ele encontrou Jesus. O outro ladrão também encontrou Jesus, mas preferiu não segui-lo, acusá-lo, blasfemar. Mas quem se encontra com Jesus e tem a vida transformada, ainda que seja por um breve momento, tem a salvação. E nós sempre estamos multiplicando o conhecimento de Jesus, como aconteceu com o ladrão na cruz, que é muito citado nos sermões e nos estudos da Bíblia, como eu estou fazendo aqui agora. Você está assistindo o programa Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Eu estou também com muitas saudades de vocês, estou vendo aqui as mensagens que estão chegando e fico muito feliz, muito contente de ter a companhia de vocês. Por isso eu peço que vocês todos curtam, compartilhem essa mensagem, porque o Evangelho precisa ser pregado a todo mundo. Estamos com saudades de Jesus, assim como eu estou com saudades de vocês. Eu espero que as bênçãos de Deus alcancem a sua casa, o seu lar, e que vocês vivam a alegria de ter Jesus como professor. Você está assistindo o programa Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, que vai ao ar às 9 horas diariamente. Às 8 horas você se assiste 5 minutos via Entende, é 5 minutinhos de um resumo da programação que você está assistindo. Que Deus te abençoe muito e que o carinho de Jesus esteja com você, com a sua casa e com o seu lar. Eu estou mesmo com saudades. Grande abraço.
em boa companhia.